Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre ataques espirituais na forma de sonhos e pesadelos. Mas na forma de sonhos é sim, tem sonhos que você fica preso, que você acha que é um sonho bom, na verdade você está sendo atacado. Mas vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre entidades espirituais, súcubos e íncubos, vampiros, exus, daimons, obsessores, e tem outros tipos também de situação que a pessoa pode sentir que está atacada, que na verdade não é ataque. Nós vamos aprender a identificar tudo isso e é daqui a pouco, logo depois da vinheta. Fique comigo. Nós vamos começar falando sobre ataques reais, tá? Então vamos falar do pior tipo de ataque. O pior tipo de ataque não é aquele ataque que você tem aquele pesadelo horrível e tudo mais. Claro que isso aí é péssimo, é ruim, mas o pior tipo de ataque é aquele que você tem um sonho, que você acredita que é um sonho suave, porém você sente uma densidade energética. A densidade energética ela é muito, muito grande e você começa a sentir que está preso. Como é que faz aí, né? Aí vem aquela paralisia do sono, você não consegue sair do sonho, tá? Então você pode estar, começa tudo bonito, um dia de sol, numa praia, etc. De repente algumas coisas recorrentes vão acontecendo e você vai se sentindo preso, e aquilo te dá um cansaço, começa a dar dor no corpo, a entidade está te aprisionando, né? Sonho de Morfeus, ela está te aprisionando completamente através de um sonho que ela criou. É uma armadilha. E vocês não pensem que as entidades não são capazes de fazer isso. Para vocês terem ideia, uma ocasião eu estava para viajar com a Gisele para fazer um atendimento no Paraná. E eu tive um sonho, mas com muita clareza. Eu vi o avião que normalmente a gente pegava para ir lá para o Paraná, da onde a gente estava. Esse avião ele saiu, levantou voo, né? Só que ao mesmo tempo que eu estava dentro do avião, eu estava fora do avião. E eu vi o avião levantando voo, daqui a pouco perdendo atitude, começou a cair, explodiu. Quando explodiu eu acordei. Eu acordei e passou uma impressão de que era um mau agouro, que era alguma coisa assim. Você não deve viajar nesse avião porque pode acontecer um acidente. Daí, é lógico, eu fui pesquisar com meus espíritos familiares o que teria acontecido. Lógico que não era isso, na verdade, eram as entidades espirituais da pessoa que a gente iria ajudar que estavam me atacando, ou seja, estavam tentando me impedir de chegar até a pessoa. E vocês pensam que não tem uma tecnologia nisso? Imaginem só o efeito, o avião subindo perfeitamente, tá? Levantou o voo, daqui a pouco ele foi empinando e caiu. Mas caiu foi horrível, uma baita de uma explosão. Claro que vai te dar medo de voar de avião. Então vocês começam a perceber que as entidades sabem muito bem, eles são especialistas em criar ilusões. E você pode ser iludido com um sonho que aparentemente é belo, é bonito, entidades que se fazem passar por entidades bonitas e agradáveis que na verdade estão te prejudicando, estão sugando sua energia vital, estão te deixando doente, estão literalmente te atacando. Mas vamos lá, depois nós vamos falar como é que a gente vai se proteger de tudo isso. Primeiro vamos identificar os modos, né, que eles atuam. O segundo modo, é claro, é através de um pesadelo. O pesadelo é real, muitas vezes os pesadelos são mórbidos, você tem situações terríveis, de combates, de sangue, ou tudo pode acontecer. Você não sabe o que pode acontecer, tá? Você é atacado, é perseguido, você é violentado, tudo pode acontecer. Enfim, é um sonho para te deixar mal, para te deixar para baixo. É um sonho que muitas vezes é um pesadelo, na verdade, né? Estou falando sonho, mas é um pesadelo. É um pesadelo que muitas vezes, na verdade, ele vai pegar os seus principais medos, aquilo que você tem mais medo que possa acontecer com você e com a sua família, e ele torna uma realidade para te deixar amedrontado, que se você fica com medo, tá baixa
a sua densidade energética, tá certo? E você começa a ser sugado, você entra em desequilíbrio, você entra em parafuso. Então, isto começa a acontecer numa sequência. Quem está sendo atacado, normalmente, com ataque espiritual, oriundo de um trabalho de feitiçaria, alguma coisa assim, normalmente tem sonhos recorrentes. É uma constante, começa a ser atacado, 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 sem parar. Tá? Então, aí é claro que você está sendo vítima de ataque astral e você vai precisar se proteger. Vamos deixar para o final para falar sobre isso. Agora vamos identificar os tipos de entidades e como que eles fazem para drenar sua energia através de ataques em sonhos e pesadelos, ok? A primeira entidade são os obsessores. Como é que você vai pegar um obsessor? Como é que você vai atrair para você um obsessor? Quando você entra em desequilíbrio energético, tá? Você entra em desequilíbrio emocional por algum motivo, tá? Aí você está andando pela rua à noite ou está andando em algum lugar carregado, essa entidade te vê, te localiza e se acopla com você. E aí ela começa a colocar sonhos, pesadelos. Só que o pesadelo do obsessor não é um pesadelo, vamos dizer assim, que tem uma tecnologia, se é que a gente pode chamar de tecnologia, como eu falei anteriormente. Mas é aquela coisa pesada, densa, escura. Ele transmite geralmente o que ele está sentindo: dor, solidão, tristeza, vontade de chorar. Tá? Então, quando você tem sonhos ou pesadelos, que você percebe isso, que você está assim, você perdeu sua família, você vê velório, você sente cheiro de velas, né? Aquela coisa de enterro mesmo, né? Então você está com o obsessor. O obsessor, ele nem sempre entende a situação dele, mas o fato que você atraiu ele para você, e aí o que acontece? Você vai sentir exatamente o que ele está sentindo. Pior, se ele tiver com algum problema de saúde que o levou ao óbito, né, por exemplo, um ataque cardíaco, você vai sentir dores no peito. Se ele teve problemas no sistema gastro, você vai sentir dores. Sistema digestório, você vai sentir dores, entendeu? Então você vai sentir desconfortos exatamente onde foi causada a morte desse obsessor, tá certo? Então, para identificar e deixar bem claro, é uma coisa meio sem nexo, mas ele passa exatamente o que ele está sentindo, né? Solidão, medo, angústia, tá? Vontade de se matar, etc. Tudo isso são características claras de entidades obsessoras. E o sonho, ele se dá dessa maneira, tá certo? Tá entendido então, obsessores? Então, bola para frente, vamos continuar. Exus. Exus, quiumbas, pombagiras. Esse tipo de entidade, quando é uma entidade trevosa, uma entidade do mal, né, uma entidade de baixa densidade energética, ela vai te atacar exatamente quando você for vítima de algum trabalho de feitiçaria, de quimbanda, de magia negra, e tem alguma motivação esse trabalho. Obviamente alguém fez porque discutiu com você, porque está querendo alguma coisa sua, enfim, tem uma motivação para fazer isso daí, tá certo? E esses seres, conforme o tipo de entidade, é claro, tem uma variação muito grande, mas não é incomum você sonhar, por exemplo, com insetos, com aranhas, com cobras, com animais, com mordidas de cachorro, com gatos demoníacos, com todo tipo de animal peçonhento, tá? Não é incomum você sonhar, é muito comum, aliás. Sonho com caveiras, tá? Sonho com gargalhadas, entidades que se fazem passar por alguma coisa muito demoníaca também, tá? Encapuçados, coisas assim, e que tentam a todo custo te assustar, te botar para baixo, tá? Te atingir de diversas formas, falar coisas e fazer você sonhar com coisas que são relativas àquilo que o trabalho foi feito. Vamos supor, um trabalho de um ex-sócio
ou de um sócio seu que quer te tirar da sociedade. Então você vai sonhar coisas negativas com relação àquele trabalho, que não vai dar certo, que sabe, que você vai perder dinheiro, que é melhor sair fora. Eles vão te induzir a isso, eles vão te induzir exatamente naquilo que eles querem de você. Mas junto com isso, eles carregam essa densidade energética e esses seres, digamos assim, esses insetos do astral, tá? Você sente com muito. Então sonhar que está no caixão com larvas, são sonhos terríveis, pessoal, eu sei, tá? São terríveis. Ou você está numa festa muito obscura, tá? Gente gargalhando, briga, faca, né? Tentando te atingir com uma faca, correndo atrás de você com uma faca também, tá? Tentando te atingir fisicamente como uma coisa meio criminosa, assim, alguma coisa delinquente, tá? Então, este é o tipo de sonho, de pesadelo que essas entidades trazem. Claro, tem uma variação muito grande, é difícil a gente ficar identificando, mas é bem claro esse tipo de situação, principalmente porque se refere exatamente na questão do que foi feito, a motivação que foi feito o trabalho. Tá? Por exemplo, se for questões amorosas para separar o casamento, então vai fazer você sonhar que o seu parceiro, sua parceira estão te traindo, entendeu? Você vai sonhar e vai pegar eles com pessoas que você de repente conhece, que você tem um certo ciúmes, e aí de repente você está vendo aquilo no sonho, tá? Aí você acorda, você fala, você me traiu, e começa aquela briga. Por quê? Eles estão querendo destruir o relacionamento de vocês, para que depois eles possam aprisionar a mente da pessoa numa amarração, alguma coisa assim, para levar até a pessoa que fez o trabalho. Tá? Claro que trabalhos assim, bem elaborados e bem feitos, não é todo mundo que faz também. Então não vão imaginar que qualquer feiticeiro, qualquer consegue fazer trabalho. Não é verdade. Tá? Muitas vezes o trabalho não dá certo, a maioria das vezes não dá certo, mas perturba. Tá? Eles colocam alguma entidade e perturba. E todas as entidades assim, geralmente levam sangue, né? Eles gostam de oferendas de sangue, coisas assim desse tipo, sacrifício de animais, essas coisas assim. Por quê? Porque são entidades de baixa densidade energética, tá? E vão pedir, e isso custa caro também. Então, para fazer alguma coisa assim, a pessoa tem que ter uma boa motivação e um dinheiro também para poder bancar um trabalho que seja bem feito, né? Claro, num sentido de que vai atingir o objetivo, tá certo? Então, aí vamos dizer, um pouco mais complicado se defender disso, mas não é impossível. Nós vamos falar depois sobre isso daí. Daimon, demônios, criaturas demoníacas. Esse tipo de entidade só vai atingir você somente se você criou algum tipo de elo mental com esses seres. Se você fez evocação, se você pegou rituais aí pela internet que você não tem conhecimento e começou a trabalhar com isso achando que sabe e acabou se dando mal, ou de repente você encomendou algum tipo de pacto, ou você foi fazer trabalhos de Goécia sem conhecimento de causa e efeito, e aí você tem uma entidade que está na sua esfera astral, uma entidade demoníaca, e é aí que mora o perigo. Essa entidade, o objetivo dela é te destruir, e ela vai conseguir. Se você não se livrar rapidamente do que é que você tenha feito, essa entidade vai te destruindo aos poucos, tá? Os pesadelos são bem terríveis. Esse tipo de entidade, ela te absorve de uma maneira e te joga numa densidade energética absoluta, tá? Muito grande. Você é escuridão, é trevas, tá? Ela te leva em situações, em rituais bizarros, coisas com muita densidade energética mesmo, e você se sente mal. Esses tipos de ataque astral são muito perigosos, porque eles vão atuando na sua mente com o objetivo de dominar você e te deixar bem passado no dia seguinte. Então tem que se tomar muito cuidado, principalmente que é fácil pelo menos você saber. Se você está sendo vítima de ataque de criaturas demoníacas, está num nível muito mais elevado de densidade energética, entendeu? Então você vai sentir o peso desse ataque
porque a coisa é muito obscura, é muito negra realmente, você se sente muito mal, vontade de suicidar não é incomum, tá certo? Você fica muito sugado no dia seguinte, você fica completamente destruído, tá? Você começa a se transfigurar, você sente realmente que você não está bem. Então tem que tomar muito cuidado nessa hora, tá? E para perceber se você está sendo vítima de um ataque de criaturas demoníacas, tá certo? Vampiros. Vampiros são entidades do astral também, são vampiros do astral, se bem que existam vampiros encarnados que podem estar também atuando, te vampirizando, te sugando, mas literalmente eles vão atuar sugando sua energia vital. Na verdade, todas essas entidades são, de certa forma, parasitas do astral, são vampiros de energia e vão tomar sua energia mesmo, para valer, tá? Vão te deixar muito doente. Mas os vampiros, eles têm características. Primeiro que, de repente, você mesmo pode ter dado permissão para um vampiro entrar, tá? Então, por exemplo, você tem um sonho, uma entidade glamurosa, tá? Por exemplo, se você, tanto faz se você é homem ou mulher, poderá vir uma entidade desse tipo, uma vampira ou um vampiro, tanto faz. E ele vai tentar te dominar com o glamour dele, tá? Ele vai conversar com você, é uma entidade muito bonita, vai te envolver, né? E de repente não é incomum o ato sexual no vampiro. E você sente que você está sendo drenado a partir daquele ato sexual, tá? Quando você está sendo vítima de ataque de um vampiro, por exemplo, também não é incomum que existam dois furinhos, por exemplo, no seu corpo. Mas não é aquela coisa assim de dentes cravados. São como se fossem picadas de inseto. Duas picadas de inseto paralelas, tá? Então você pode observar, principalmente nas coxas, não é incomum que sejam nas coxas, nas costas, tá certo? Principalmente aqui na altura dos ombros. Pescoço, que a gente vê no filme, é o lugar mais difícil de acontecer, mas acontece em outras partes do corpo, é muito comum, tá? Em todas as costas, no peito também, tá? Então observem bem que aí você está sendo vítima de um vampiro. E esse vampiro à noite, ele vai simplesmente tomar a tua energia com muita, e vai te visitar sempre, tá? Ele vem com uma espécie assim, como você vê no filme que ele precisa da permissão sua para entrar na esfera astral. Na verdade, todas essas entidades, eles dominam você de maneira que você acaba cedendo a eles. Ou seja, você entra em desequilíbrio e essas entidades se aproximam. Ah, mas da onde que surgiu esse vampiro? Claro, pessoal, a gente tem, né? Todo mundo tem, gosta de ver um filme de vampiro, alguma coisa assim. Então você pode atrair esses seres, tá certo? Assim, sempre tem uma conotação sexual, um desequilíbrio, um local que você vai onde tenham muitos desses parasitas. E eles vão se acoplar a vocês como se fosse um tipo de um obsessor. Mas há também outros tipos de entidades. Por exemplo, existem daimons que são vampiros. E existe também Exus que são vampiros. Então você tem que aprender a identificar para depois você aprender a se defender. Certo? Súcubos e íncubos. Súcubos e íncubos, já a natureza desse ataque é meramente sexual, tá? Então, a pessoa que tem muita libido, etc, tal, ela começa a despertar a atenção para esses tipos de seres, tá? A pessoa que sempre está ligada com sexo, se envolvendo com sexo, o tempo todo, a hora que vai dormir também, né? Não o sexo com seu parceiro, com sua parceira, mas vamos dizer assim que é um estado quase que de desequilíbrio, tá? Não uma coisa equilibrada, não uma coisa que você faz com amor, para satisfação, para o amor, etc. Não, é uma coisa até desequilibrada, acima do normal. A pessoa pode ser até doente por sexo, alguma coisa assim. Então essas pessoas são um prato cheio para os súcubos e íncubos. Não necessariamente você precisa ser doente por sexo,
tá? Você pode sofrer ataques sexuais e não ter nenhum tipo de doença desse tipo, tá? Mas você atrai de uma certa maneira, por um motivo qualquer, por uma libido que você tem em desequilíbrio, alguma coisa aconteceu na sua vida para poder atrair. É um desequilíbrio emocional e espiritual, e você atrai esse tipo de entidade, tá? Essas entidades também podem ser demoníacas, podem ser também espíritos obsessores, ou também ataques oriundos de Exus, aí foi algum trabalho feito, e vai atuar na área sexual, por quê? Vai acabar te deixando doente. Quando o súcubo e o íncubo ele está se relacionando com você e você tem aquele sonho, e muita gente acha que é legal isso daí, o que vai acontecer é o seguinte, você vai ficar doente, você acaba ficando doente, tá? Você vai afetar exatamente a área sexual, não tenha dúvida disso. Então você tem que se livrar o mais rápido possível se você estiver sendo vítima desses seres, tá certo? Se você estiver sendo atacada por esses seres, porque esses seres não renovam sua energia, eles sugam sua energia e te deixam muito doente. Tem agora outra classe de pesadelos e tal, que é a psicopatia onírica, mas aí já é uma outra história e, na verdade, são sonhos, são ilusões, de repente por uso de algum tipo de alucinógeno, algum elemento alucinógeno, né, que pode causar esse tipo de sonho lúcido, né, mas não quer dizer que seja um ataque. Isso também pode ter descargas emocionais, tá, que é o segundo aspecto, que você viveu alguma situação no seu dia, que foi uma situação difícil, uma discussão, uma coisa mais densa, né? E aí você, de repente, tem a descarga emocional que o cérebro mesmo se encarrega de fazer para poder manter o seu equilíbrio emocional. Então você sonha com algumas coisas que você nem se lembra, lembra de partes somente, mas depois no outro dia parece que a sua mente ela se tranquiliza, fica mais calma. Isso são chamadas descargas emocionais. E as descargas emocionais, elas nem sempre são agradáveis. Às vezes é alguma coisa um pouco mais densa, mas te livra de um peso, tá certo? Então você tem que identificar o que é uma coisa e outra. Bom, pessoal, eu não falei agora como faz para se defender, porque isso daí vai ser assunto do nosso próximo vídeo, a parte 2. Onde vocês vão aprender a se defender de ataques de entidades demoníacas, de ataques de Exus, de obsessores, súcubos e íncubos, vampiros, enfim, cada situação tem uma forma de se defender, tá certo? Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então, se vocês gostaram desse, curtam, deixem o seu like aí pra gente, tá bom? Compartilhem o vídeo. Para quem não assinou, assine o nosso canal e acione a sinetinha para recebimento de novos vídeos. E fiquem ligados, tá? Fiquem bem ligados que a segunda parte desse vídeo também já está vindo aí, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!